Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, como tá escrito aí no título hoje do vídeo, hoje eu vou sair fora um pouco do que é o meu canal, né? Que é sobre rotina que eu faço para falar para vocês sobre o título, né? O medo de mudanças, né? Que às vezes que atrapalha a gente de Deus agir na nossa vida, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de contar as coisas antes de acontecer, mas eu confesso que eu senti no meu coração de fazer esse vídeo, né? Então eu vou contar para vocês, vou desabafar aqui. Vocês repararam que eu parei um pouco, né, com os meus vídeos, né, por algum tempo. Eu sempre fazia vídeo, se não desse uma semana na outra eu fazia, mas aí eu parei. Por quê? A verdade nem é porque eu sempre falava do trabalho, não. A verdade é que a minha vida ela deu uma mudada, porque o meu esposo, nós compramos esse sítio há muitos anos atrás, né? E o meu esposo, o sonho dele é morar assim num lugar mais rural, mais reservado. E eu sou uma pessoa assim que, confesso para vocês, sou uma pessoa mais assim da cidade e tudo. E ele começou com essa ideia, não, eu não quero mais, eu quero trabalhar lá no sítio, criar galinha, trabalhar com isso, né? Aí o que acontecia? Ele ia final de semana e nem sempre, no começo eu ia, depois eu não fui, não passei a não ir mais, aí ele ia mais sozinho, ia com pedreiro e tudo. E nisso eu comecei assim, a ficar meio assim, sem prazer de estar cuidando da minha casa, de fazer um vídeo de faxina, que eu sentia, parece que aquela casa assim, ela já não fazia parte a minha casa já não fazia parte do meu lar, entendeu? Não sei, é um sentimento assim que eu tinha. E fui orando a Deus, falando, na verdade eu fui orando a Deus, já pedindo a Deus aquilo que eu queria, né? Não, Deus, eu não quero ir pra lá. E orando, não, briguei muitas vezes com meu esposo, falei, não, eu não quero, eu, né? Sempre. E fui orando e fui pedindo a Deus. Aí quando foi agora, nesse mês de julho, né? O meu esposo falou assim, não, agora a gente vai morar lá, né? Aí ele nós fechamos a nossa loja, a nossa empresa, né? Pra a gente poder ir pra lá. E nisso, assim, o meu coração já não tava mais tão atribulado nesse decorrer de tempo. Eu vou falar pra vocês, foi um tempo de, acho que 1 ano e meio, né? Eu orando, pedindo, chorando, chateada e tudo. Aí eu fui escutando a palavra de Deus, sabe? Fui lendo a Bíblia, fui vendo testemunhos, sabe? E aí eu me lembrei de Abraão, né? Eu lembrei de Abraão quando Deus falou para Abraão, saia da sua casa e da sua parentela e vá para o lugar para onde eu te mandei. A gente às vezes se apega nas nossas coisas. Abraão, segundo a palavra de Deus, ele era um próspero já. Ele tinha já uma vida financeiramente boa, já tinha a família dele, né? Só não tinha filhos. E o que acontece? Ele não se apegou a isso, né? Ele não se apegou, ele obedeceu a Deus. E eu parei para pensar de um tempo para cá, né? De orar, de pedir a Deus. Eu comecei a pensar que eu estava apegada nesta casa aqui, porque essa casa aqui eu já tinha tudo arrumadinho, né? Já tinha meus móveis, já tinha a minha casa arrumada. Eu tava precisando de dar uma reforma, mas meu esposo não tava mais com o coração. Eu sempre falava, o coração dele não estava aqui mais nessa casa, né? Então ele não fazia nenhum benefício mais. Isso também me chateava muito. Aí, conclusão. Hoje eu tô orando a Deus, já abençoando aquele novo lar nosso, né? Na certeza que Deus, aonde eu for, aonde eu estiver, Ele vai estar comigo, né? Crendo. Lá, gente, bem dizer, nós estamos começando assim do começo, uma nova casa, uma estrutura nova, colocar piso, fazer isso, fazer aquilo, fazer uma casa que começou do chão mesmo, entendeu? Tudo novamente.
E aí eu falo, o que eu falo com vocês no título é isso. Às vezes a gente, se Abraão falasse com Deus, não, eu não vou não, Deus, sinto muito, eu não vou não, porque eu já conquistei aqui tá a minha família, eu já tenho tudo aqui, eu não vou não. Ele deixaria de viver a promessa de Deus na vida dele, sabe? A gente, às vezes, a gente vive naquela zona de conforto nosso. Não, às vezes, é porque a gente está conformado ou que tem preguiça, não. Eu vou falar por mim, por medo, sabe? Às vezes, nós temos medo de mudanças. Mas são as mudanças que vão mudar a nossa vida, que vai trazer coisas novas. Se nós oramos a Deus e pedimos ele transformação, só que se nós não deixarmos, se nós não aceitarmos, não tem como ele mudar a nossa vida. Então, assim, eu não estava aceitando, falar a verdade para vocês. Foram 1 ano e meio orando, xingando, brigando, mas no final foi feita a vontade de Deus, que foi essa, né? De nós mudarmos para lá, sem saber, na verdade, com que nós vamos mexer, mas a certeza que eu tenho dentro de mim que Deus não vai nos desamparar. Ele não vai desamparar, ele não nos desamparou até agora. A minha fé está nele, entendeu? E ele diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, essa é a minha fé, que crendo que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor Jesus vai estar comigo, Deus vai estar comigo. Então, gente, é isso que eu vim falar hoje, né? Eu parei até meu serviço porque estava dentro do meu coração. Eu vim falar para vocês que às vezes a gente a gente pede tanto a Deus, Deus muda a minha vida, muda a minha vida. Eu sempre pedi a Deus, gente. A minha casa é boa, mas eu sempre pedi a Deus, olha como que era o meu pedido quando tinha uma campanha, uma coisa assim, Deus, eu quero uma casa onde que tem um quintal, porque eu moro aqui numa casa, ela é grande, mas a minha casa não tem quintal, parece um apartamento, é uma casa de 2 pavimentos, 2 andares, mas eu não tenho quintal. E eu pedi isso para Deus, e eu falava assim, eu moro aqui num bairro aqui, perto de um bairro bom, e eu quero naquele bairro, meu Deus. Eu julgava lá, às vezes o pastor dava um sal, alguma coisa, um propósito, eu julgava lá, e isso. Mas Deus me deu a casa com quintal. Mas aí eu passei a orar, eu lembro, não foi agora não, eu lembro naquela época que eu passei a orar assim, não, meu Deus, eu quero nesse bairro, mas depois eu passei a orar assim, não, meu Deus, eu quero um lugar em que eu venha ser feliz. E foi lá, em um lugar rural, sabe, onde tudo, para mim, os meus monstros dentro de mim, eu falava assim, nossa, só colocava empecilho, não, lugar longe, lugar isso, mas gente, se a palavra de Deus que diz que tudo é possível para ele, que nada é impossível, se ele tirou Abraão do conforto dele e fez ele pai de nações, então, gente, a gente tem que, às vezes, a gente tem que ir na fé e na coragem, como se diz, na fé, sabe? Porque crendo, a gente fala muito em crer em Deus, mas na hora de crer, a gente fica assim, nossa, sempre cheio de dúvidas. Eu ainda tô assim, não vou dizer para vocês que eu tô a corajosa, mas o meu coração tá mais em paz, né? Então é isso, gente. Se vocês têm uma mudança na vida de vocês, e se vocês oraram como eu, orou, pediu a Deus, e tudo encaminhou para aquilo, então, gente, é porque é a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu creio que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? De nós irmos para lá, de viver lá. Então, eu coloco nas mãos dele e que, como Abraão, o Senhor possa nos honrar e possamos glorificar o nome dele. É isso que eu peço. E é isso, gente. Por isso eu parei um pouco com os vídeos, mas agora eu vou, com o nome do Senhor Jesus, Deus há de permitir que eu volte com os meus vídeos e vou mostrar a evolução lá da nossa nova casa, né? E aquele lá eu já oro a ele, já abençoo ele todos os dias, que será uma bênção, né? Aqui nesse lar foi uma bênção, né? A gente viveu muitas bênçãos aqui, criamos nossos filhos, mas é uma nova etapa da nossa vida. Independente, eu falo com Deus assim, gente, tem gente que fala assim,
eu vou ir para tal lugar porque lá minha vida vai mudar. E eu falo até muito de questão de muitas pessoas têm um sonho de ir para outro país, né? Eu falo assim, gente, Deus não é Deus de país. Deus não é Deus de lugares. Deus é Deus, Ele te abençoa aqui, Ele te abençoa lá. É igual uma história que o pastor sempre me contava, né? Isso tá na mente da pessoa. Eu não sei se alguém já viu essa história e deixa aí no comentário. Que um homem é dono de uma sapataria, né? Uma fábrica de calçados. Ele mandou um funcionário dele para ir para uma cidadezinha para ver se lá tinha condições de ele abrir uma filial. Aí mandou, ele chegou lá, todo mundo andava descalço. Aí ele ligou pro patrão, patrão, não tem como, aqui não tem como de abrir filial, porque todos aqui andam descalço, ninguém vai comprar. Aí voltou e tudo, aí ele mandou outro. Esse outro, ele tinha outra visão, né? Aí ele ligou pro patrão e falou assim, você vai arrebentar de vender aqui, porque aqui todo mundo anda descalço. Então vai da perspectiva de cada pessoa, não sei se é essa a palavra certa. Vai da confiança de cada pessoa, né? A minha confiança está em Deus, sabe? Como a palavra de Deus diz, uns confiam em carros e outros em cavalo. Mas eu confio no meu Senhor Jesus, no meu Deus, que tem o propósito para todas as coisas. Então, se vocês oraram e não aquela resposta não veio, mas está vindo outra que vocês não queriam, então, gente, a palavra final vem do Senhor, né? A palavra de Deus diz: o coração do homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Um dia, conversando com a minha filha, um dia que nós estávamos lá no sítio, ela falou assim, você pedia tanto a Deus uma casa que tinha um quintal, mas eu falei assim, eu queria aqui no bairro que tinha aqui perto de casa, que só tinha uns casão, sabe? Mas é isso, gente. A gente confiar. Agora é confiar em Deus, como Abraão saiu da sua casa, da sua parentela. Segundo o que fala em Gênesis, a gente tem o entendimento que ele não era um homem que era pobre, né, que ele tinha condições boas, mas mesmo assim ele creu e foi muito mais do que ele esperava, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que Deus preparou, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Gente, desculpa eu não saber falar direito. Os pensamentos de Deus são maiores do que nós. Nós somos limitados. Nós esquecemos da grandeza que nós temos do nosso Deus. Nós limitamos a Deus na nossa vida, entendeu? Quando acontece isso. Quando eu orava, eu falava assim, não, meu Deus, eu não quero isso. Eu não falava não quero, eu sempre falava assim, Deus, faça a tua vontade, mas, oh Deus, mas eu muda pensamento do meu esposo. Então, faça a minha vontade, né? Não a de Deus. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligadinho aí nessa nova etapa de nossas vidas. Orem por nós para que tudo venha dar certo, tá bom? E é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo!